Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a lição 8 da nossa apostila, o quinto mandamento, mas antes disso vamos corrigir os exercícios do quarto mandamento da lição 7 a partir da página 45. A primeira questão que tinha ali era para a gente ler o livro de Gênesis, capítulo 47, versículos 7 a 12 e falar sobre questões relacionadas com autoridade. E ali a gente vê José, que é o governador do Egito, é a segunda pessoa mais importante do Egito, e leva o pai dele para conhecer o faraó. José era a autoridade, tá só o faraó e ele abaixo. Então o pai do José o respeita como autoridade do lugar. Por outro lado, no final do relato ali, é José que honra o seu pai, porque é seu pai, é autoridade, dando para ele as melhores terras do Egito. Então vejam, no mesmo personagem que é o José, primeiro ele é respeitado pelo pai, porque ele é um político importante, vamos chamar assim. E depois, José respeita o pai, porque é seu pai e porque merece respeito. Tá? Então a mesma pessoa recebeu o respeito e depois demonstrou o respeito, beleza? A segunda questão está na página 46 e pedia para a gente ler Provérbios 30:17 e Romanos 13:2 e falar sobre esses dois textos, o que eles têm a ver com a autoridade. Então se a gente pega lá primeiro o Provérbios diz para a gente não caçoar dos pais, do seu pai, da sua mãe, porque você vai ser castigado por isso. E daí o livro de Provérbios usa uma imagem bem forte, ele diz não caçoe do seu pai e da sua mãe, porque senão você vai ser comido por urubus ou vai ter os olhos arrancados por corvos. Então, o resumo é, não caçoe do teu pai e da tua mãe, você pode ser castigado por isso. E o outro texto, que é de Romanos 13:2, diz lá que quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus. Tá? Vamos para os exercícios propriamente ditos, a partir da página 47, a página 47 e 48. Então vamos lá. O primeiro texto é de Colossenses 3:20, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. O segundo versículo, Efésios 6:22, eu vou ler para vocês o 6:22 e também o 23, porque o 22 fica meio perdido, solto assim. O 22 é: como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é... E aí vem o versículo 23 para terminar. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. E o último dos versículos, Romanos 13:1, obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. As perguntas. Diante do que você estudou, quem são os nossos pais e superiores? Aí a gente dividiu em algumas partes os pais e superiores, lembram? A família, na sociedade, na política, na escola, na igreja. Então, onde estão cada uma delas? Essa que a gente tem que colocar ali. Tá? Todos os mandamentos têm uma proibição. O que Deus proíbe nesse mandamento? Deus proíbe a gente desprezar ou irritar nossos pais e superiores, lembram? É isso que fala lá a explicação. Deus dá uma ordem e também uma oportunidade de servir a Ele. Escreva 2 oportunidades de servir a Deus nesse mandamento. Então, obedecer os pais, não irritar os pais. Professor agora está difícil, né? A gente não vai na escola, fica em casa. Igreja também, a gente está com a igreja ainda fechada para que ninguém corra o risco de ser contaminado, então a gente está mais dentro de casa, e aí está lá mais o pai, a mãe, tio, tia, avô, vó, as pessoas da família, né? Então ali a gente tem oportunidades, nessa época que a gente está em casa, de respeitar, de fazer coisas legais para os pais da gente, né? De fazer uma surpresa legal para eles, de fazer as coisas sem precisarem brigar com a gente, tá? Deus é um Deus de promessas e cumpre o que promete.
no quarto mandamento temos uma promessa. O que Deus promete àqueles que cumprirem o seu mandamento? Ele promete que aqueles que respeitam pai e mãe terão uma vida longa e boa na terra, ou sobre a terra. Número 6, lá na página 48, marque com certo ou errado as questões. Vamos lá. Devemos tratar nossos pais e superiores como representantes de Deus. Certo. Achar graça de pessoas portadoras de deficiência permitido por Deus. Errado. Devemos obedecer em tudo a nossos pais e superiores, mas não devemos obedecer-lhes quando nos pedem coisas contrárias à vontade de Deus. Certo. 2 exemplos que você observou nos últimos dias, em casa ou na escola, de pessoas que obedeceram ao quarto mandamento. Eu sei que fica meio difícil, né? Quem é filho sozinho em casa é mais difícil ainda, né? Porque daí vai falar dele mesmo, né? Então, essa eu deixo vocês não responder. Se responderam, ótimo. Como é que você pode demonstrar amor aos seus pais no dia de hoje? Descreva 2 situações. Tem um monte de jeito, né? Quando eu era menino, quando eu era moleque, eu demonstrava amor ao meu pai e minha mãe secando a louça. Vocês sabiam, quando eu fiz 6 anos de idade, 6 anos de idade, o meu presente de aniversário foi um pano de prato. A minha mãe me deu um pano de prato de presente de aniversário. E quando eu fiz 6 anos, eu comecei a secar a louça em casa. Aí eu fiquei torcendo para o aniversário do meu irmão. Meu irmão é 2 anos e meio mais novo. Porque o dia que ele fez 6 anos, ele também ganhou. Aí eu secava a louça segunda, quarta e sexta. E ele secava na terça, quinta e sábado. Um dia cada um. Mas a minha mãe ensinou a gente desde muito cedo, com 6 anos, a ajudar dentro de casa, secando a louça. Como é que eu fazia para agradar o pai e a mãe? Então, respeitando eles, fazendo coisas que agradavam eles. Quando eu morava lá no interior do Paraná, a gente tinha fogão a lenha em casa. Então, um dos meus trabalhos era buscar a lenha onde ela estava guardada e levar para dentro de casa, para ter lenha dentro de casa. Nós tínhamos galinha em casa, cuidava das galinhas, tinha cachorro, tratava o cachorro, colocava água para o cachorro, ajeitava. A minha cama, a gente está sempre arrumada. Isso eu aprendi desde pequeno, arrumar a cama, arrumar o quarto, isso sempre foi assim. Então, essas coisas eu sei que os meus pais ficavam felizes. As pessoas normalmente pensam assim, comprar um presente, fazer um cartão, isso também é legal. Mas o do dia a dia, todo dia fazer as coisas que deixam os pais da gente felizes, alegres, é o mais importante, tá? E vocês podem colocar aí o que vocês fazem para agradar os pais, tá? Para fazer com que eles tenham uma vida melhor, com que eles fiquem mais contentes. Tá bem? Vamos lá então, página 49, a lição 8, o 5º mandamento. Lembram que eu falei que dá para a gente lembrar dos mandamentos nas mãos? O 5º mandamento, a gente vira aqui, recolhe aqui, faz como se fosse uma arminha. Não matarás. Tá? Então, o primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, está lá em cima, ou a letra D na linguagem de surdos, em Libras. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, uma letra V, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque não terá por inocente que tomar seu nome em vão. O terceiro, santificarás o dia do descanso. O quarto, honrarás teu pai e tua mãe. E aqui estão as autoridades, para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. O quinto, não matarás. Tá? O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo, mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Tá? Deus criou Adão e Eva e deu para eles o dom da vida. E pelo plano de Deus, Adão e Eva estariam vivos até hoje. A gente morre por causa do pecado. Se a gente não tivesse nenhum pecado, a gente não morreria. A gente seria para a vida inteira, seria eterno. Por isso que, quando alguém morre crendo em Jesus,
como seu Salvador, essa pessoa, mesmo que tenha ido para a sepultura, mesmo que tenha sido enterrada, no dia do juízo final ela vai voltar a ter vida e vai continuar viva para todo sempre, porque o ser humano não foi criado por Deus para a morte, mas para a vida. Tá? Isso a gente vê lá na frente. Vamos voltar para o 5º mandamento. Desde Adão e Eva, bilhões de pessoas, trilhões de pessoas, quadrilhões de pessoas receberam vida. Nós temos hoje no planeta 7 bilhões de pessoas, mas pensem, todas as pessoas que já viveram, é um número inimaginável, é gigantesco o número de pessoas que já viveram nesse planeta. No Salmo 119, versículo 73, o Salmo 119 é todo um louvor a Deus e a palavra de Deus. Tá? É o salmo mais comprido da Bíblia. No Salmo 119, nós lemos que Deus nos fez, nos deu a vida. A vida é um presente que Deus dá para nós. Tá? E como só Deus deu a vida, só Deus pode pegar ela de volta. Tá? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, estão os mandamentos. E no versículo 13 está o 5º mandamento: não mate. A gente usa os mandamentos para a gente memorizar na versão antiga da Bíblia, tá? Por isso é não matarás. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, vai estar escrito não mate. Mas como a gente usa a versão antiga da Bíblia para memorizar os mandamentos, é não matarás. Deus deu a vida para a gente. E só Deus tem o direito de tirar a vida da gente. Por isso ele proíbe matar. Tá? O Lutero explica esse mandamento dizendo assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não causar dano ou mal algum ao nosso próximo em seu corpo, mas devemos ajudá-lo e favorecê-lo em todas as necessidades corporais. Vamos tentar entender isso aí. Se a gente pega o texto bíblico de Mateus, capítulo 27, versículos 3 até 5, nós vamos ver que Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, se mata, se enforca. O fato dele ter traído Jesus e ter visto que Jesus era de fato o Filho de Deus fez com que ele não aguentasse mais ficar vivo. E ele vai lá e se mata se enforcando. A gente ainda hoje ouve de muitas pessoas que tiram as suas vidas, cometem suicídio por causa de grandes problemas, por causa de desemprego, por causa de desespero, entre outras coisas. O pecado de tirar a própria vida, como eu já disse, se chama suicídio. Ninguém tem o direito de fazer isso. Deus quer que a gente cuide ao máximo da nossa vida e que a gente ajude as outras pessoas a cuidarem das suas vidas. Antigamente, as pessoas diziam que quem se mata, que um suicida, ia para o inferno, porque não tinha tempo de pedir perdão pelo pecado. Tá? Isso está errado, não é bem assim. Eu imagino, eu acredito que quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida, de se matar, ela já não sabe o que ela está fazendo. Porque ninguém faz isso. Ninguém quer se machucar. Tá? Só se a pessoa estiver fora, se ela tiver algum problema. Se a gente está sentado na escola, por exemplo, está assistindo um jogo de futebol ou de vôlei e de repente a bola vem bem no nosso rosto, a reação é automática. A gente vira o rosto ou a gente coloca a mão, a gente faz alguma coisa, a gente não fica assim, vem bola, bate, ninguém faz isso. Né? A reação natural é a gente se proteger. Ou a gente está caminhando e tropeça e cai. A gente normalmente machuca a mão, o braço, porque a gente se defende, a gente coloca a mão e o braço na frente. Ninguém está caindo assim, sim, vou quebrar o nariz agora. Ninguém tenta fazer isso. Né? Então, pensando na coisa mais séria, no suicídio, em tirar a vida, eu imagino que quando uma pessoa comete suicídio, ela já está fora de si, ela não sabe o que está fazendo. Tá? É uma pessoa que precisa da nossa ajuda, e precisa da ajuda antes que isso aconteça, tá? Porque Deus pede que a gente não cause dano nem mal algum
mas por outro lado que a gente ajude as pessoas em todas as suas necessidades corporais. Além de não se machucar, a gente tem que ter uma vida saudável também, tá? Se a gente não tem uma vida saudável, se a gente se descuida da nossa vida, a nossa vida pode ser encurtada. Se alimentar mal, ter vícios, pessoa que fuma, que bebe muito, que usa drogas mais pesadas ainda que isso, a pessoa que não se exercita, que não quer ir no médico nunca para ver como é que está a sua saúde, que come mal, não quer saber de frutas, de verduras, de legumes, quer comer só hambúrguer e pizza. Eu sei que é bom, mas a gente precisa comer outras coisas também. Tudo isso faz com que a gente se prejudique. Tá? Ou quem come mais do que precisa também. Tá? A Bíblia chama isso até de pecado, chama de glutonaria. Glutonaria é, almocei, estou satisfeito, estou de barriga cheia, mas vou comer mais, vou comer até a comida sair pelo ouvido, assim. Tá errado, tá? Ou, eu abri uma Coca-Cola de 2,5 litros, eu tenho que acabar com ela, tenho que tomar 2,5 litros de Coca-Cola agora de qualquer jeito. A gente fica ruim, estufado, mas termina, não tá certo. A gente vai fazer mal para a gente mesmo, vai fazer mal para o nosso próprio corpo. A gente vai atrapalhar o nosso corpo. E isso não está certo, isso é errado, tá? Então, uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, ok, nós estamos em isolamento social, estamos em casa, não dá para sair jogar bola na rua, não dá para sair andar de bicicleta, não dá para brincar por aí, não pode agora, é uma outra circunstância, tá? Mas também quando a gente pode, não é para ficar só no sofá, só no celular, no computador, no tablet, nos joguinhos e por aí. A gente precisa caminhar, a gente precisa fazer exercício físico, precisa praticar esportes, isso faz bem para a gente, tá? Os vícios nem se falam, né? A gente sabe muito bem o quão mal isso faz. Bebida alcoólica, cigarro, outros tantos tipos de drogas, isso faz muito mal. Agora entendam, vocês vão falar para o pai e para a mãe, o pastor disse que bebida alcoólica faz mal para o corpo da gente. Faz mal. Então, pai, mãe, tu não pode tomar um copo de vinho, tu não pode tomar um copo de cerveja. Não, o pastor não disse isso, tá? Se a gente, vou pensar lá nas bebidas alcoólicas, depois dos 18 só para vocês, tá? Então, pai e mãe, estão em casa, na hora do almoço ou de noite, abre uma latinha de cerveja, uma garrafa de vinho para tomar, não tem nenhum problema. O problema acontece quando, em vez de abrir uma latinha ou uma garrafa de vinho, abre 10 garrafas de vinho. E faz isso todos os dias. Vive embriagado, vive bêbado. Aí a gente tem problema. Tá? Porque aí o fígado não vai aguentar transformar toda essa bebida alcoólica. Tá? Então não pode beber cerveja? Pode. Não pode encher a cara toda hora. Tá? Então a gente tem que ter bom senso aí. Tá? Só para ninguém criar briga em casa com o pai e com a mãe por causa de qualquer coisa boba assim, tá bem? A gente não deve encurtar a vida do próximo também. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, tá? Ninguém tem a autoridade de julgar a outra pessoa. As autoridades têm. A gente não é autoridade. Nós não somos policiais, nós não somos prefeito, nós não somos desembargador, não somos nada disso. Nós não podemos julgar as pessoas. Pegar alguém na rua e dizer assim, vai preso agora. Não, eu não posso fazer isso. Eu posso sim ver que uma pessoa está roubando outra, segurar ela e esperar a polícia vir para prendê-la. Aí ok. Agora não sou eu que vou prender.
Não sou eu que tenho que pegar a pessoa e bater nela. Não está no meu direito, eu não sou autoridade para isso. Existem autoridades no nosso país e essas autoridades é que fazem isso, entenderam? Eu posso sim, estou lá no Angelone e vejo alguém tentando roubar a bolsa de uma mulher. Eu vou lá e seguro a pessoa, fico segurando ela e digo para as pessoas, liguem para a polícia, nós vamos entregar ele para a polícia, está tudo certo. O que eu não posso é, porque eu vejo ele roubando a bolsa, bater nele, chutar ele, dar soco nele, bater com um pedaço de pau, arrebentar. Não posso, está errado. Tá? A polícia é que vai prendê-lo do jeito certo. Eu sei que quando isso acontece a gente fica com muita assim, vontade de resolver as coisas e até com raiva da pessoa que está fazendo coisa errada. Mas eu não tenho autoridade, eu não tenho direito para fazer isso. A polícia é que tem. Tá? Que mais? Tem algumas formas de matar. Quando fala não matarás, a sensação que dá é só dar um tiro, né? Só não mate. Não, mas tem outros jeitos também. E a gente pode dizer que são jeitos físicos e jeitos psicológicos. Então, primeiro, tem o jeito direto. É eu pegar um revólver e dar um tiro em alguém. Não matarás. E eu matei alguém. Está errado. O segundo jeito, isso acontecia quando eu era pastor lá em Rondônia, tá? É alguém pagar para uma outra pessoa matar. Quando eu era pastor lá em Rondônia, uma pessoa da congregação, de uma das congregações que eu tinha lá, foi morto a tiros, 3 tiros. Foi contratado um matador de aluguel para matar a pessoa. Ele tomou um tiro nas costas, tomou um tiro no peito e outro que pegou bem no nariz dele. Ele estava voltando da roça, o matador deu um tiro nas costas, ele caiu no chão, deu um tiro no peito, ele ainda estava vivo e atirou daí, pegou bem no nariz dele, assim. E a pessoa foi contratada para matar ele. Então, ele matou por ordem de outro. Os dois estão pecando. Tanto quem atirou como quem pagou, tá? Então essa é a forma indireta. Eu não bati nele, mas foi meu amigo, porque eu reclamei com meu amigo foi lá e bateu nele. Está errado. A outra forma é quando alguém é o patrão e paga muito mal o empregado, de propósito. Tá? Isso é judiar da pessoa, é maltratar a pessoa. O outro jeito é a forma psicológica. Tá? Se a gente ficar xingando alguém de idiota, de burro, de qualquer coisa, eu estou pecando porque eu estou machucando a pessoa. Né? A gente não gosta de ouvir essas coisas, a gente fica ruim, né? Fica mal com isso. Então a gente está pecando também por fazer isso. Tá? O que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente ajude o nosso próximo, a outra pessoa, nas suas necessidades corporais. Tá? E aí tem alguns textos bíblicos que eu vou pedir para vocês lerem, está na página 49 e na página 50, para vocês entenderem o que cada um dos versículos fala. Tá? Então assim, se a gente sabe que alguém está passando por necessidade e eu tenho comida em casa, tenho roupas a mais do que eu preciso, eu devo ajudar as pessoas. A Bíblia vai dizer, nós devemos fazer o bem a todos, em especial os que fazem parte da nossa família da fé. Então, ajudar as pessoas. Elas estão precisando, eu vou ajudar. Nós estamos no inverno e logo vai ficar bem frio. E tem gente que vai passar frio porque não tem roupa suficiente. E eu tenho roupa sobrando. Então, por que eu não ajudo a pessoa? Ou alguém está passando fome, eu sei que está ruim, que não tem tudo que precisa em casa e eu tenho sobrando, eu posso ajudar as pessoas. Tá? A gente pode e deve fazer isso para todo mundo, mas em especial para aqueles que são da igreja, que são os nossos amigos, que são as pessoas que acreditam no mesmo Salvador que nós acreditamos, que acreditam em Jesus Cristo. A gente deve ser paciente com as pessoas. Tá? E paciente é ter calma. Tá?
Nem sempre as pessoas vão entender as coisas de primeira. A gente vai ter que repetir, repetir, repetir. Tem que ser bondoso. Tá? Nem sempre a gente é bondoso com as pessoas. Às vezes a gente faz as coisas de má vontade. Deus espera que a gente faça sempre bem, sempre feliz, sempre alegre. Eu sei que a gente não consegue sempre, tá? Eu sei disso. Mas a gente tem que se esforçar para melhorar, para fazer as coisas sempre com carinho, sempre com amor. Porque a gente gosta de ser tratado assim também, e porque Deus trata a gente assim. A história mais famosa da Bíblia sobre cuidado com as pessoas é a história do bom samaritano. Ela está escrita lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 até 37. E aí é para vocês lerem essa história. E a história conta que um homem estava numa viagem de Jericó para Jerusalém. E nessa viagem, nesse caminho, tinha um lugar da estrada que de um lado era uma montanha, um barranco, e do outro lado era um desfiladeiro, era um buraco, então só tinha aquele lugar. Então bandidos se escondiam por ali, porque a estrada também era meio deserta, os bandidos se escondiam ali para assaltar as pessoas. E assaltaram um viajante, assaltaram e bateram nele, bateram que quase mataram. Deixaram ele jogado na estrada como se estivesse morto, ou quase morto, diz a Bíblia. Aí, outras pessoas também passaram por essa estrada. E aí passam dois personagens, que são pessoas que trabalhavam na igreja da época. Tá? Um escriba e um mestre da lei. Essas pessoas eram como se fossem o pastor, o secretário da igreja, o presidente da igreja, trabalhavam na igreja. E eles passam, e quando vem um homem todo machucado, em vez de ir lá ajudar, de ver o que precisava, diz a Bíblia que eles se afastam, passam pelo outro lado da estrada, como se não estivesse vendo a pessoa. E aí vem um terceiro personagem, que é um samaritano. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, o normal de um samaritano, quando ele visse um judeu machucado no chão, o normal seria ele ir lá e dar mais um chute ainda. Seria ele ir lá e dar mais um soco. Porque eles tinham muita raiva um dos outros. Mas ele não faz isso. Ele vai lá, socorre aquela pessoa. Aí ele pega o que ele tem na mão, que é vinagre e azeite, limpa os ferimentos com vinagre, que é perto de um álcool, né, para desinfetar, para limpar, passa o azeite, que vai funcionar quase como uma pomada na hora, socorre ele, e daí ele está indo para a cidade. O que ele faz? Ele pega aquele rapaz todo machucado, coloca em cima do animal que ele está, um jumento, um cavalo, um camelo, coloca em cima, e ele, que é o dono do bicho, vai caminhando. E aquele que está todo machucado e que é de um povo inimigo, vai ali em cima. Ele vai até a cidade, para num hotel da época, uma estalagem, paga as diárias adiantadas e diz para o dono do hotel: cuida dele, eu vou adiante, mas quando eu voltar, se você gastar alguma coisa a mais, eu te pago a mais. E aí Jesus pergunta para quem está ouvindo: quem foi que ajudou ele? Quem é o próximo? É que no começo da história Jesus está contando para eles e diz que tem que amar o próximo. E daí um dos mestres da lei pergunta: tá bem, Jesus, a gente sabe que tem que amar o próximo, mas quem é o próximo? E aí Jesus conta essa história, que não aconteceu de verdade. É uma parábola, uma história contada por Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: quem foi o próximo do homem? E ele diz: foi o samaritano. É como se eles dissessem: tinha que ser o escriba, tinha que ser o mestre da lei, mas eles não fizeram isso. E quem fez foi o samaritano. E aí Jesus olha para eles com amor e diz: faça a mesma coisa, vai lá e faz igual. Jesus está ensinando a gente que a gente pode e deve ajudar as pessoas, não importam quem seja. E ele está ensinando mais ainda: se a igreja não ajuda, outras pessoas vão ajudar.
E olha que vergonha para a igreja se outras pessoas precisam ajudar membros da igreja, porque a igreja não está ajudando. A igreja somos nós. Cada pessoa que é membro da igreja é um pedaço da igreja. Então nós, como igreja, ajudamos as pessoas, principalmente as da igreja. E depois, graças a Deus, queira Deus que ninguém da igreja mais precise de ajuda, aí a gente ajuda as outras pessoas, mas primeiro os da igreja. Essa é o ensinamento de Jesus para a gente, tá? Com o quinto mandamento, Deus protege a nossa vida e protege a vida das outras pessoas. Porque os mandamentos, eles são dados para todo mundo. Então, quando Deus diz não mate, Deus está dizendo para que eu não mate. Mas Deus está dizendo para outros 7 bilhões de pessoas não me matarem. Entenderam? Então, quando Deus diz, deixa eu pegar alguém de exemplo, vou pegar o Rafinha de exemplo. Quando Deus diz para o Rafinha, não mate, está dizendo para o Rafinha, não fale mal, não xingue, não bata, não brigue com as pessoas. Mas Deus está dizendo para 7 bilhões de pessoas, não falem mal, não briguem, não batam no Rafinha. Por isso o mandamento nos protege. Ele é para todo mundo. Então ele protege todo mundo. Se todo mundo observar, se todo mundo obedecer ao mandamento de Deus, todos são protegidos por Deus. Todos são protegidos pelos mandamentos que Deus nos dá. Tá? O problema, o ruim, é que a gente peca contra esse mandamento. Tá? E às vezes a gente peca em 2 mandamentos de uma vez só. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês brigam com o pai ou com a mãe, por qualquer coisa, qualquer motivo, vocês ficam chateados. E aí vocês dizem para o pai e para a mãe, mas você é um bobo, você é um idiota, porque eu te odeio. Sabe essas coisas que a gente fala quando está muito bravo e que a gente nem pensa e depois a gente se arrepende e chora de vergonha? Pois é, mas a gente fala. Aí eu peco contra o 4º mandamento, porque eu não respeito a autoridade do meu pai e da minha mãe, e peco contra o 5º mandamento, porque eu estou fazendo mal, estou causando dano para uma outra pessoa. Esse é o problema dos mandamentos. Ou esse é o nosso problema em relação aos mandamentos. Quando a gente peca contra um mandamento, a gente peca contra todos eles. Tá? Então, a gente de vez em quando pisa na bola e peca contra o 5º mandamento. Pois a gente precisa parar um pouquinho, pensar, reconhecer quando a gente cometeu um pecado e pedir perdão para Deus. Tá? Dizer, Deus, me perdoa. Eu sei que o 5º mandamento diz que eu não devo machucar as pessoas, nem com atitudes, nem com palavras, e eu fiz isso. E eu estou envergonhado. Me perdoa por ter feito isso. Tá? A gente precisa disso. Quando a gente começou a estudar os mandamentos, eu falei disso, das funções da lei de Deus. E uma das funções é servir de espelho, para que eu veja se eu estou fazendo as coisas conforme Deus quer ou se eu estou pisando na bola. Quando eu vejo que eu estou pisando na bola, aí é hora de eu pedir perdão para Deus. Tá bem? Vamos lá, tarefinha para vocês então. Eu preciso que vocês memorizem o 5º mandamento com a explicação. Está ali na página 49, o nosso quadradinho cor-de-rosa, está aqui ele. Depois eu preciso que vocês respondam as questões das páginas 50 e 51. Tá? A 50 tem a história do bom samaritano, que eu contei um resumo para vocês. Leiam na Bíblia de novo, tá? Lucas capítulo 10. Leiam lá a história do bom samaritano. E aí vocês respondam a questão. São 3 versículos bíblicos para a gente copiar. Aí tem mais 4 perguntas e tem uma questão que é para marcar X nas afirmações que estão certas. É mais que uma, tá? A gente marca X nas que estão corretas. Tá bem? Vou avisar de novo. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês não entenderam, se o pai e a mãe não conseguirem ajudar vocês, vocês podem mandar perguntas para mim pelo WhatsApp. Mandam para o meu WhatsApp que daí eu respondo para vocês. Tá bem? Uma boa aula para vocês.